o bullying tem assolado as escolas. Antes era só nos Estados Unidos, tanto que o termo é norte-americano, é inglês, mas aqui no Brasil as pessoas sabem muito bem, principalmente quem sofre o bullying, o que significa. E nós temos aqui a presença de um psicanalista que vai nos falar sobre o bullying. Você é muito bem-vindo hoje aqui. Muito obrigado. No Boa Tarde Regional. Quando a gente fala em bullying, o termo para muitas pessoas pode ser estranho, mas, como eu acabei de dizer, quem sofre o bullying, aquele que é charcoteado pelos colegas, estes é que sabem exatamente o que é. Mas vamos, em palavras mais simples, explicar para quem está em casa. Então, o bullying, ele ocorre normalmente nas escolas, acontece de um ser que está lá, que acaba, por alguma dificuldade, ele sendo alvo de chacotas, e isso vai ganhando uma proporção bastante grande. É importante dizer que no bullying, as pessoas, existe o bullying direto, que é o agressor em cima da vítima, e o bullying indireto, que é a torcida. E normalmente as pessoas não dão muito ênfase a essa torcida. Então, os praticantes do bullying é todo mundo que está ao redor, que está filmando, que está fotografando. Isso acontece de uma forma bastante intensa. Então, o praticante do bullying não é só aquele que humilha o outro, Isso. Mas quem está em volta também acaba praticando. Exatamente, é a plateia, né? É o que a gente chama de agressores indiretos. Isso é terrível, tá? Causam traumas que a pessoa vai ter se ela não tratar, se ela não trabalhar isso para o resto da vida. E acontece que as pessoas que estão, a escola principalmente, né, nesse caso, que seria o primeiro sinalizador para a gente poder corrigir essa prática. Bom, as notícias sempre mostrando a ex-alunos ou ainda alunos de uma determinada escola que acabam matando ou ferindo outros colegas ou outros alunos simplesmente porque em um determinado ponto da sua vida ele sofreu bullying. Quer dizer, esse não foi tratado e arrastou por toda a sua vida essa humilhação, essa mágoa, esse rancor, ou não sei se pode dizer até mesmo ódio, né, para externar isso numa ação de violência. Nós temos algumas imagens, vamos liberar algumas das imagens, porque assim ilustra bem o que o Paulo Giraldes, que é o nosso psicanalista aqui hoje, olha, você está vendo, olha, o soco, esse foi um dos vídeos mais famosos de bullying. Né? A gente pensa, olha, o rapaz é mais forte, o outro é magrinho, mas ainda assim ele provoca. A autoestima dele é muito baixa, né? Eu assisti a entrevista com o que sofreu o bullying e ele é muito da paz. Ele não gostava de agredir ninguém, de machucar ninguém. Então ele achava que as pessoas estavam fazendo, mas aquilo ia passar. Só que não passava, né? E vai se acumulando, né? Por isso que ele chegou nesse ponto de violência, né? De autodefesa. Olha, um outro caso aí mostrando de violência. As imagens foram feitas por um celular, por isso que não tem a nitidez, né, que teria uma câmera normal. Porque esses flagrantes, eles são pegos pelos próprios alunos, né? Que muitas vezes indignados... É o que eu falo, é o bullying direto, né? Que tem sempre uma plateia, alguém filmando, alguém torcendo, alguém incentivando, para que a prática fique cada vez mais violenta, não chegue só agressão por palavras, né, mas chega a agressão física mesmo. E olha, nós vemos aí, eles não deixam que ele saia de lá e humilham, olha, a menina. Isso é inaceitável. Sem dúvida. O que a escola, o que a família, o que a sociedade pode fazer para minimizar o bullying? Então, o bullying, na realidade, ele deve
o início do tratamento para que não ocorra o bullying começa em casa. Então, a gente está falando hoje da educação em si, não ser algo para que a gente perceba as adversidades da sociedade. Então, você tem hoje o bullying, você tem hoje os homofóbicos e tal, tudo isso começa em casa. Então, se a gente tiver uma educação dentro de casa, onde aceite as adversidades da sociedade, haja muita conversa, muito diálogo, né, nesse sentido, certamente você já tem uma diminuição significativa. Aproveitando esse gancho que você disse agora, Paulo, nesse primeiro vídeo que nós vimos desse menino que ele era chamado de gordinho, de rolha de poço e tantas outras coisas, tantas outras agressões verbais, o pai não sabia que o filho passava por isso. A irmã era a confidente, mas nem o pai que não sabia, nem a irmã que era a confidente tomaram uma providência, foram falar com a diretora ou foram, de certa forma, conversar com a professora ou alguém do colégio. Quer dizer, é omissão da família. Sim. Aí, nesse segundo estágio, cabe à escola, aos colegas, a sociedade em si, que vê uma situação de bullying, imediatamente dá essa informação para que ela não passe desapercebida. Normalmente, a própria diretoria e tal acha que vai ser algo momentâneo, que é coisa de não dá muita coisa de importância, acha que é uma brincadeira, que todo mundo está participando. E, na realidade, a pessoa que está sofrendo bullying, um aluno que está sofrendo bullying, ele já está sofrendo um trauma bastante significativo. Então, isso se arrasta muitas vezes por anos até que isso seja manifestado. Exatamente. E quando se manifesta já num grau muito elevado. Quer dizer, o tratamento, qualquer tratamento, né, iniciado no início, é muito mais rápido, muito menos traumático, o resultado é muito melhor. Bom, o importante é que as pessoas se conscientizem de que o bullying existe, é prejudicial à construção desse ser, seja ele criança ou adolescente, e o adulto. Também a gente pensa que isso só acontece com criança e com adolescente, mas existe no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, muitos adultos que passam também, recebem apelidos e brincadeiras dos colegas, que aparentemente sempre o bullying tem essa conotação, né, de inocente, mas não é. Não é isso? Exatamente. Principalmente para quem recebe esse tipo de tratamento, acaba prejudicando na vida emocional, na vida profissional. Quer dizer, a pessoa começa a se achar menos, então isso inibe um crescimento profissional da carreira e na relação em si. O ser humano vive em sociedade. Então, quanto maior for a capacidade de se relacionar com o outro de igual para igual, melhor, né? Eu acho que bullying tem sinônimo também de intolerância. Não tolerar que o outro seja calmo, que seja gordinho, que seja de outro credo, de outra raça, enfim, de outra etnia, né, perdão. Então, eu quero agradecer porque nós demos aquele start, aquela luzinha na cabeça de quem hoje está assistindo o Boa Tarde Regional. Paulo Giraldes, psicanalista, foi o nosso convidado de hoje. Paulo, muito obrigada por sua presença. Obrigado a vocês. Nós disponibilizamos aí o contato do Paulo.